Pessoal, estou aqui começando o capítulo 11 de Hebreus. Hoje eu vou ministrando do versículo 1 ao 3, né? E como nós já vimos a introdução no outro vídeo anterior, aí eu não vou perder muito tempo com a introdução desse capítulo não, tá? Esse capítulo 11, ele já começa com a definição do que é fé, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? Uma convicção de fatos que não se veem. Uma certeza de fatos que não se veem. Amém? Então, essa é a fé. Uma das definições de fé, né? Porque quando você vai estudar sobre a questão da fé, existem várias definições de fé. Existe a fé religiosa, né? A fé salvífica e outros tipos de fé por aí, né? Nos quais as pessoas se perdem, né? Vamos lá então. Eu vou estar lendo o versículo 1 ao 3 aqui para a gente poder estar entrando nesse assunto. Versículo 1 do capítulo 11 diz o seguinte, do 1 ao 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Que nós entendemos que tudo foi feito por meio da palavra. Amém? Depois aqui de definir fé, no versículo 1, depois de definir fé, e introduzir sua tese aqui no versículo 2, que é a mesma tese do versículo anterior, o autor apresenta um panorama, né? Ele apresenta aqui um panorama bíblico para dar exemplos de fé. Amém? O capítulo 11, muitas pessoas chamam de galeria da fé, né? Conforme a definição deste capítulo, fé é a certeza das promessas futuras de Deus, né? Uma certeza que capacita a pessoa a perseverar na fé. É como eu digo sempre, né? Se você não tiver certeza, você não persevera. A perseverança é para quem tem certeza de que já foi alcançado pela misericórdia. Caso contrário, você está adotando uma ética, né, religiosa para alcançar a salvação com seus próprios esforços, né? O contexto desses dois versículos, né, se encontra aqui no versículo anterior, no versículo 32 ao 39 do capítulo 10, amém? Que diz assim, do 32 ao 39, é muito grande aqui, eu não vou ler tudo não. Eu vou ler apenas do 36 ao 39, mas o contexto geral aqui vai do versículo 32 ao 39, amém? Nesses dois versículos. Não rejeiteis, pois, 35, não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e volutado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Então eu li aqui poucos versículos, não li o contexto todo, né? Para o vídeo não ficar muito extenso. Amém? Então, a forma que o capítulo aqui ele é praticamente, como se diz, uma obra-prima, né? É uma obra-prima literária, né? Ele segue a prática literária comum da chamada retrospectiva histórica, né? Um resumo da história judaica para demonstrar um ensinamento específico, né? Que é sobre a fé, né? O autor desenvolve o capítulo em torno de um recurso, né? Um recurso literário chamado anáfora, que é a repetição de palavras, né?
ou de frase, ou de uma frase, né? Começando cada relato novo com o mesmo termo, né? Que é traduzido pela locução por fé. Amém? O versículo 1, o autor define fé da perspectiva de uma recompensa futura, né? Como em Hebreus 10, 32 ao 39. Amém? Aqui, essa palavra traduzida com frequência, né, por hora, né, neste versículo significa literalmente mas ou é. Amém? A introdução dele é o seguinte: ora, na minha tradução que eu estou lendo aqui, ora, a fé é, né, e começa, né? Mas essa tradução aqui, ela é literalmente, mas a fé é o firme fundamento, amém? Ou o é com som de i, aquele é sem acento, amém? O que indica, meus irmãos, o que indica aqui uma esperança, né? Uma esperança suprema não somente da perspectiva do dia a dia, mas também do futuro, amém? Entretanto, essa esperança aqui, ela é uma convicção, né? Ela está afirmando sobre uma convicção inabalável de fé, né? Que a nossa fé, como já estudamos aqui o capítulo anterior, ela não pode ser abalada, né? Por perseguições, seja ela quais for, apesar de que os nossos sentimentos, às vezes, né? A gente deixa, às vezes, o sentimento falar um pouco alto, né? Aí é onde a gente tem que ter uma fé racional, amém? Porque nós não podemos deixar o sentimento, a emoção, atrapalhar o nosso raciocínio, né? A razão da nossa fé, amém? A gente tem que ter isso em mente para a gente ter uma fé mais firme no Senhor, amém? Porque o que essa palavra aqui ela explica, né? O sentido real dessa palavra aqui é que a gente tem que ter uma convicção inabalável, né? Uma certeza, né? Você tem que ter certeza no que você está perseverando, amém? Você tem que ter certeza, se Deus te deu esse dom da fé junto com a salvação no dia aí que Ele te salvou, não sei se Ele te salvou, não sei da sua vida aí, né? Mas se não tiver, né? Peça a Ele que Ele te salva. No momento em que Ele te presentear com esse dom da fé, você receberá uma convicção tão forte da pessoa de Jesus Cristo e da salvação sobre essa fé, que você não se preocupa, você não teme mais a morte, você passa a não temer a morte, amém? Você vê a morte praticamente como uma aliada, né? Ela é o último inimigo a ser vencido, porém, a gente tem que ter a convicção que na ressurreição ali na cruz ali, Jesus, ele já venceu a morte. Amém? Ele ressuscitou vencendo a morte. Ok? Então, se a tua convicção é inabalável nesse sentido de salvação, se você tem uma convicção forte dessa maneira, você não tem que temer nada, né? Como ele disse, o próprio Senhor mesmo, ele já nos alertou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Então, não é sempre um mar de rosas, amém? Essa convicção inabalável também, meus irmãos, ela tem que ser em algo que a gente não vê, amém? No que não se vê, porque como o Senhor já nos ensinou, bem-aventurado, né, os que creem sem ver, né? O que não se vê, né, é aquilo que é eterno e está no céu, ok? Esse é o sentido da convicção no que não se vê. As pessoas, quando falam, existe vários tipos de pensamento a respeito da palavra. Uns diz que perde, outros não se perde, outros diz que não sabe de nada, né? Mas, na realidade, se o Espírito Santo de Deus habita em você, né? Mesmo que você tenha aí um pensamento teológico diferente, um pouco diferente, mas se ele habita em você e você tem essa convicção, você tem uma certeza tão grande, tão imensa, que você nunca terá dúvida, né? Você nunca terá dúvida mesmo que venha a surgir a dúvida, ela não vai permanecer, né?
na existência de Deus, né, e na existência dessa salvação, e que ela não está nas suas mãos, ela está na mão do Senhor que te salvou, amém? Então, a Escritura ensina que nós somos guardados, né, em Cristo, amém? Neste versículo, a frase também significa o que ainda está para acontecer, como uma expectativa, amém? Aí aqui eu separei dois versículos aqui, 11:7 e 11:27. Eu vou estar lendo aqui o 11:7, que diz o seguinte: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O verso 27 diz o seguinte: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Amém? Então, a gente tem que ter essa perspectiva, né? A gente tem que ter essa perspectiva aqui do versículo 27. Amém? Desse capítulo, né? É como vendo o invisível. Amém? Não é uma imagem criada, né, na sua cabeça. Você não pode criar, a gente tem que ter cuidado nisso aí. Você não pode criar uma imagem de Deus. Ok? Alguns dizem o seguinte: não, mas Deus é espírito, mas ele se fez carne. Então não tem problema ter uma imagem de um Deus homem, né, representando o invisível. Porém, o nosso Deus, ele proíbe expressamente, né? Isso tem várias proibições. Porque a partir do momento que você cria uma imagem de Deus, né? Você cria uma imagem de Deus na sua mente, você passa a adorar aquela entidade que você criou, um Deus imaginário. Correto? E o teu coração, ele é a tua mente, né? O teu coração é a tua mente. O que nós temos aqui dentro do corpo, que chamamos de coração, é apenas uma válvula que bombeia sangue. O teu coração é aqui, ó, certo? As doenças, os problemas, eles entram por aqui, certo? E desce para cá. Amém? Então, meus irmãos, o que é esse vendo o invisível, né? Vendo o invisível é viver pela fé, né? Viver crendo pela fé. Amém? É coisa simples de se falar, mas complicada, né, de viver. Ela é simples de falar, mas para você ter uma compreensão, não sei se você tem essa compreensão aí, quando você tem essa compreensão, você consegue compreender no seu íntimo quão profundo é, né, viver vendo o invisível, ok? Eu poderia aqui abrir um parêntese, né, e acrescentar aqui esse vendo o invisível, como por exemplo as visões que o Senhor mostra a algumas pessoas, né? Experiências espirituais. Ali naquele momento que ele está tendo aquela experiência, ele está vendo o invisível, né? Experiências com o próprio Deus, amém? Com o próprio Jesus, né? Sobre fatos que irá acontecer e geralmente acontecem, né? Quando essas pessoas têm esse tipo de visão, então a pessoa está vendo o invisível antes que ele aconteça, né? Antes que ele venha, né? Que é o que o versículo quer dizer aqui, de uma coisa imediata, de uma coisa que vai acontecer imediata. Por isso que a nossa convicção ela tem que ser inabalável nesse sentido, amém? Versículo 2: porque por ela os antigos alcançaram testemunho, amém? Alcançar a aprovação é literalmente, né, o testemunho e aprovação é literalmente, como descrito em 11:4, 11:5 e 11:39. Alcançar o testemunho pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? Versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que guardara
a Deus, que agradara, né? Que ele agradou a Deus. Então ele andou com Deus, agradou a Deus e ele foi transladado, né? E versículo 39 que diz o seguinte: todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, né? E continua aqui no versículo 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Amém? É o que eu disse em outro vídeo aí, em outro ensinamento que eu usei esse versículo aqui também como referência. Nem todas as promessas de Deus, o crente pode ser que não alcance. Tem isso, o cristão pode ser que não alcance a promessa de Deus aqui nessa terra. Amém? Por quê? A fé dele, a convicção dele tem que estar firme no invisível, no que ele não está vendo. Amém? Que é a salvação a glorificação, né? O último aspecto da salvação, né? Que é a glorificação. No versículo 3, a palavra diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do aparente, né? A palavra de Deus em Romanos 4, né, por ali, ela diz o seguinte, que Deus traz à existência as coisas, né, como se elas já fossem, né? Mas já fossem. Mas aqui, eu gosto de pegar versículos mais no Antigo Testamento, né? Só no Novo, só para dar uma enfatizada melhor, mas no Antigo Testamento, para fundamentar o que o autor estava tentando dizer aqui, explicar para essas pessoas. Amém? Que é o seguinte, aqui o autor, ele usa Provérbios 3, né? 19 e 20, né? Ele se refere também à criação em Gênesis 1, né? E Provérbios 8, 22 ao 31. Amém? Ele usa essa comparação desses versículos aqui, que nós vamos estar lendo lá, né? Provérbios 3, 19 e 20 diz o seguinte: o Senhor, com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência, pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Amém? Em Provérbios 8, 22 ao 31, Provérbios 8, 22 em diante diz o seguinte, quando se refere aqui à sabedoria, né? O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada, né? Aqui é a sabedoria. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não traspassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Amém? Aqui nós vemos claramente que o autor, quando ele faz esse relato aqui, ele está se referindo a textos, né, já escritos no Antigo Testamento, e eu uso o Antigo Testamento para contextualizar e fundamentar o texto, meus irmãos.
que está aqui na nova aliança, para a gente ver que é o cumprimento, né? Tudo aqui é o cumprimento das coisas que já se passaram, né? Novamente, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, né? E também aqui, nós não podemos deixar de mencionar também Gênesis 1, né? Que começa ali na história da criação, né? O início da história bíblica, da história da criação ali. Aqui eu vou ir lá no princípio, né? Ali nós vimos um pouco sobre a sabedoria, ao qual o autor se refere, mas essa sabedoria, ela estava aqui, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Aí, então, aqui começa a criação, amém? A partir de Gênesis 1 aqui, começa a criação ao qual o autor se refere. Então, a gente vê que esse escritor aqui, ele era um erudito da palavra de Deus, amém? Um bom escriba, como disse Jesus, né? Então, meus irmãos, nós ficamos por aqui, né? Mais uma vez, e eu espero que tenha ajudado aí a esclarecer alguma coisa, amém? Deus continue nos abençoando em nome de Jesus, amém?